Roteiro do 4º dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito, mais uma vez, ressalta que, diante do dever de dar publicidade aos atos, no artigo 37, em confronto com os direitos fundamentais da testemunha, combinado com o sigilo decretado dentro dos autos da CPI, bem como observação da responsabilidade dessa comissão em manter para o andamento dos trabalhos. Decide que as coletas de depoimento das pessoas envolvidas nos objetos de investigação parlamentar pode acarretar em grave prejuízo a direitos fundamentais dessas pessoas, sobretudo a privacidade, a honra e a imagem. Portanto, mantém a presente sessão na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, os respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão, deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizado para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com o investigado, seu patrono e as testemunhas é proibida. Os vereadores terão direito de fazer pergunta, porém, essas serão direcionadas à comissão que repassará ao depoente, conforme determina o regimento interno em seu artigo 23.203, somado ao fato da decisão dessa comissão sob sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal nesse momento. Portanto, solicito que todos sejam desligados. Boa noite a todos. Estamos começando hoje o 4º dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023, conforme prevê o artigo 71, 74 e 76, todos do regimento interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essas oitivas se faz necessário para termos melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados, hoje abordando a reconstrução, construção e reforma das pontes do município. Voltando a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo aos depoentes e à comissão. Inicia-se agora o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. No momento, eu passo ao nosso relator, vereador Lindomar Arantes Carvalho, o qual, se assim quiser, inicia as perguntas. Questão de ordem. Gostaria que a senhora reforçasse questão de orientação às testemunhas, o artigo, por favor. Senhor João Pedro, o senhor está sendo ouvido como testemunha. Por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e o artigo 203 do Código de Processo Penal. Senhor João Pedro, nesse momento eu peço que o senhor fale para a comissão o seu nome completo, a sua idade, a profissão, onde exerce sua atividade profissional e se tem grau de parentesco ou amizade com os envolvidos. Boa noite, meu nome é João Pedro Brandão Matias Lemos, sou engenheiro civil do município de Soledade, tenho 29 anos e não tenho nenhum vínculo com nenhum dos envolvidos. Senhor João Pedro, quem fez a fiscalização sobre a execução da obra da reconstrução da ponte da imigração? Você pode repetir a pergunta? Pois não. Quem fez a fiscalização sobre a execução
da obra da reconstrução da ponte da imigração? Então, a ponte da imigração teve 2 etapas. Você quer saber qual? Da primeira ou da segunda? Das duas. Das duas. Então, a primeira etapa, como já é ciente de todos vocês, está nos autos também, foi feita uma dispensa de licitação para a realização dos 2 paredões, os 2 paredões de pedra. Isso foi feito por que eu juntamente com a Defesa Civil, a gente fez um planejamento de fazer o pedido de materiais, né, de AC Infra. Aí, esses 2 paredões seriam essenciais para fazer o peticionamento do material AC Infra para fazer a execução da ponte, que inicialmente seria uma ponte lá mesmo. E eu acho que também está nos autos aí o peticionamento, o que eles exigiam para fazer essa ponte, que seriam as 2 cabeceiras da ponte. No caso, que foi feito nessa dispensa. Questão de ordem, presidente. Posso voltar à pergunta inicial? Pois não. O senhor tem alguma afinidade com o senhor prefeito? O grau parentesco? Afinidade. Afinidade, sim. Qual afinidade o senhor Sou teria? amigo dele. Afiliado também? Afiliado, não. Não? Não. O senhor estava falando para mim da primeira etapa. E a segunda etapa? Então, a segunda etapa foi quando a gente conseguiu o material cedido pela CEINFRA, que no caso foi o bueiro metálico, que a gente fez a instalação. Nos autos também consta todo o processo que a gente fez junto à CEINFRA lá, que são os projetos, os laudos técnicos, RT, tudo certo. Aí essa parte teve a fiscalização minha, na minha RT ainda está até constando a fiscalização da obra. Senhora presidente, questão de ordem. A CEINFRA, ela tem um procedimento Sim. de construção desse bueiro? Sim, sim. É. Também está nos autos aí. Tá. Eu posso levar para o senhor aí, identificar? Pode. Por favor? Ações que eles dão para fazer a execução da obra, tanto de aterro. Isso aqui foi doado pelo CEINFRA, no site do CEINFRA. Todas as orientações foram seguidas. Então, inicialmente, o pedido seria, como eu fui... Inicialmente, o planejamento, tanto meu quanto da Defesa Civil, seria as vigas metálicas. Serão as vigas metálicas para fazer a reconstrução da ponte lá. Aí, eu vou até mostrar. Aqui, ó. Aí coloca na hipótese da doação das vigas. Aí ele... Para a gente fazer o peticionamento das vigas, ele pede tudo isso aqui. E aqui está constando a construção da mesma estrutura, que seria os 2 paredões dos 2 lados. Então, nessa orientação, estaria orientando. Está orientando os 2 paredões. Aqui nesse... E essas são as orientações para a execução do bueiro metálico, que foi o material cedido pela CEINFRA. Tá, aí eles cederam... Porque a gente fez o planejamento de refazer a ponte. Mas eles não tinham disponibilidade de ceder essas vigas metálicas. Só tinha disponibilidade de entrar com os bueiros. Foi que a gente fez o peticionamento dos bueiros para ser realizada a obra lá, no local. Tá, e o bueiro, então, veio depois da construção dos 2 paredões. Foi depois. Tá. Foi depois. E aqui dentro do projeto do bueiro, fala-se que tem que fazer os 2 paredões.
Do bueiro, não, da ponte. Das vigas metálicas que a gente ia fazer inicialmente o peticionamento. Só que aqui eles pedem, aqui na hipótese de doação de vigas, o município deverá inserir no sistema, que é o SEI, documentos que comprovam a execução da mesma estrutura, que seriam os 2 paredões do lado. A gente fez as 2 mesmas estrutura para fazer o peticionamento das vigas. Tá. Mas não tinha a disponibilidade de ceder depois de pronto. Depois Foi que de a gente optou pela segunda opção, que era os bueiros metálicos. Esse pedido aqui foi feito em que data, o senhor sabe nos dizer? Ah, eu não me lembro. Mas o senhor nos confirma que foi feito antes do paredão, dos 2 paredões da construção? O pedido? É esse aqui, que o senhor fala que Então, não... para fazer o pedido, os 2 paredões teriam que estar prontos, como está aqui nas orientações da CEINFRA. Está aqui na última página. Aqui eles orientam que teria que estar pronta a mesma estrutura, que seriam os 2 paredões, para apoiar as 2 vigas, teria que estar pronto. Aí teria que mandar fotos, tudo isso para ceder o material para a gente. Tá. Mas como eles não tinham a disponibilidade desses materiais, a gente optou pela segunda opção, que eles tinham lá disponibilidade para pegar a pronta entrega. E como lá era uma situação de emergência, que precisaria, com urgência, fazer a obra, a gente optou pela segunda opção. Essa segunda opção não fala dos 2 paredões. Não falo dos 2 paredões. Ou seja, os 2 paredões, então, não serviram para nada, então. Então, na verdade, eles serviram para a gente fazer ele ajudou no travamento do bueiro metálico. Senhor João Pedro, foi fiscalizado se a empresa Marielle exigiu que os funcionários da empresa usassem EPIs obrigatórios para a construção da ponte? Eu não me lembro dessa situação. A ponte da imigração, executada pela empresa Marielle, tem o projeto feito pelo senhor. Não. Foi cumprida a forma fidedigna? Não entendi? O projeto foi feito pelo senhor da ponte Marielle? Então, a segunda etapa, sim. A segunda etapa, que foi a etapa do bueiro metálico, que aí a gente entrou com toda a documentação, foi feita toda por mim. E foi cumprido de forma fidedigna? Sim. Mas da primeira etapa, então, não foi feito pelo senhor, os 2 paredões? Então, a primeira etapa, como foi feita uma dispensa de licitação, não teve projeto. Não teve projeto. Foi feito os 2 paredões para a gente conseguir um material para ser doado pela CEINFRA. Só que, infelizmente, a gente não houve êxito em pedir esse material. A única disponibilidade seria os bueiros metálicos que foram feitos na segunda etapa. Tá, que consta todos os projetos, tudo, laudo, tem IRT, tudo aí. A CEINFRA, então, não exigia um projeto para a primeira etapa? Não. Para adquirir as vigas, Não. ela não exigia? Não exigia. Eles exigiam só os 2 paredões feitos para o recebimento das vigas metálicas. E, posteriormente, o tabuleiro da ponte. Tá. E quem que eram os funcionários fiscais de estrada responsável pela construção, da fiscalização da construção da ponte? Então, o fiscal é o nosso encarregado da zona rural. Só entende, então, que seria só um fiscal responsável por essa fiscalização? Então, de obras rurais, sim. Não, de construção de pontes. Só um fiscal seria suficiente? Eu não sei te dizer isso, seria suficiente ou não. Tá. Os materiais que foram usados, o senhor sabe nos dizer quem que forneceu esses materiais? Então, os materiais eles foram cedidos pelo município. Pelo município. Pelo município. Então, da primeira etapa também, né? Então, da primeira etapa eu não sei. Da segunda etapa foi a mão de obra do município que fez toda a parte tanto de instalação do tubulão, da montagem, das alas de dissipação, tudo foram feitos pelo município. Tá. Então, porque o objeto fala na reconstrução da ponte, seria de serviço. Então o objeto, eu não sei se você está ciente disso, houve uma retificação do objeto. Sim, não.
Porque Depois. o nome foi errado Não, mesmo. Tá, isso a gente vai entrar em outro Aham. quesito. Mas com relação à primeira etapa da ponte, onde a Certo. empresa Marielle Uhum. que executou, Uhum. o material foi cedido pela prefeitura. Então, isso eu não vou saber O te senhor não falar. sabe nos Não vou informar. saber te falar. O senhor Eu sabe, sei que foi feita uma dispensa de mão de obra. mão de obra. De mão de obra. O senhor sabe nos dizer quem que é responsável por essa fiscalização desse material cedido? Sabe nos dizer? Então, eu não sei. Eu não sei te dizer. Porque assim, a comissão de licitação nos fala que não é obrigação deles, né, essa questão. O senhor, como engenheiro responsável, nos fala que o senhor não sabe quem é responsável. Responsável pela... Conferência do material, pelo fornecimento do material, sabemos que foi fornecido pela prefeitura, Sim. pelo município. Sim. Mas o senhor não sabe quem que é o responsável por esse fornecimento. Qual que é a pessoa que foi lá, obteve esse material para essa obra. O senhor não sabe nos dizer. Eu sei que tem um controle no almoxerifado. O almoxerifado libera o material pedido pelo encarregado. Pelo encarregado da zona rural, no caso. Isso. E o chefe do setor do almoxerifados, o senhor sabe nos dizer o nome? É Agenor. O senhor Agenor. O senhor sabe nos dizer qual material que foi usado lá, Na primeira etapa? na primeira etapa? Assim, eu não me lembro agora, mas... Eu não me lembro. Posso levar para o senhor reconhecer, se o senhor se recorda a foto? Uhum. Acho que é só essa. Seu João Pedro, quer dizer que se esse material que foi usado nessa reconstrução não foi avaliado pelo senhor a procedência? O material não. O senhor disse que fica tudo no almoxarifado. Sim. Eles têm o controle Sim. de toda a Quer saída dizer e entrada que, então, de material lá. Um exemplo, foram usados vários tipos de pedra. Eles estocam pedras também no almoxarifado? Eu não sei te informar isso, se eles estocam ou não. Senhor João Pedro, o senhor me falou agora há pouco que os 2 paredões foram construídos por exigência, né, da doação das vigas. Mas, sendo uma exigência, o senhor entende que não precisaria de um projeto, de um engenheiro responsável, no caso o senhor, que é do município, para fazer a execução dessa obra? Sim, sim. O senhor entende que sim, precisava. Mas igual eu te falei, como foi uma dispensa, era uma obra de urgência. O pessoal lá não tinha passagem para passar ou se locomover, estavam ilhados. Não, Como é uma obra de emergência, fez uma dispensa de mão de obra e tentou correr atrás de tudo que era necessário para restabelecer o tráfego de veículos lá, tanto de veículos quanto de pessoas. Como minha opinião, eu até entendo o que o senhor está falando, como minha opinião, tá? Não sei se é isso que a lei manda. Mas o senhor, como falou, que é de emergência, só precisava passar. Esse contrato foi fechado no dia 27/2/2023, pelo que consta aqui nas documentações. Foi executado, segundo informações, 3 semanas. Mas o pagamento foi feito no dia 10/3/2023. Ou seja, são 12 dias após o fechamento do contrato. Sim. E o final da execução, pelo que eu tenho de informações aqui, foi a última foto que eu tenho aqui, mas eu acredito que seja até mais, porque pelo que está aqui, está 20/7/2023. Então, como que o senhor me explica que seria uma obra de tanta emergência e levou esse tempo todo? O tempo todo para a conclusão dela? Porque aqui, foi pago no mês 3. Referente a pagamento, eu não vou saber te informar. Não, então, o senhor falou que era de emergência, porque precisaria e tal. Só que a primeira etapa, ela foi executada e paga no dia 10/3/2023, mês 3. E o final da obra, pelas fotos que eu tenho em mãos, mostra aqui um carro da Defesa Civil em cima,
falando que está pronta, pelo que a gente está vendo, no dia 28/7. Ou seja, 4 meses, né? Bem mais do que 4 meses depois. O que o senhor me fala sobre isso? Como eu te disse já, houve a troca do objeto. Como a gente fez o peticionamento das vigas, não tinha disponibilidade das vigas, pegou a segunda opção, que seria os bueiros metálicos. E todo esse trâmite, até a gente receber o termo para a gente ir lá tirar o material, para ir lá buscar, demora um tempo, é um trâmite que tem que se seguir. Por isso que demorou para finalizar a obra. Tá. O senhor teria informação do valor dessas vigas que seriam usadas aqui? Eu não tenho. Não tem. Não. O senhor acha, então, que valeu a pena esperar esse tempo todo para chegar ao bueiro e essa obra que foi feita, segundo o que o senhor nos disse, que era para uma coisa, né, acabou não sendo usada, ou seja, foi... Não, ele foi usado, sim. Ele ajudou muito no travamento do bueiro metálico. Mas o projeto não exigia esses 2 paredões. O senhor concorda comigo? O projeto não, o projeto então, inicial. Dizemos que se tivesse de início, né, a ideia do bueiro, não precisaria ter gasto 17.600 nesses 2 paredões. O senhor concorda comigo? Sim. Tá. Eu posso levar uma foto para o senhor identificar, tentar identificar o material que foi usado aqui na primeira etapa? O senhor pode me dizer qual material o senhor conseguiu identificar? Eu tenho mais fotos ali que pode dar ver melhor, mas agora que eu achei no momento foram essas. Foi essa. O senhor pode elencar aí o que o senhor está enxergando? Então, isso eu não vou conseguir te falar. O que foi usado, o que foi O senhor não utilizado. está conseguindo identificar por essa foto? Não. Tá, eu vou achar uma outra, senhora presidente. Aí depois eu volto dessa questão, pode ser? Senhor João Pedro, vamos falar da Ponte do Corte. Nessa ponte foi utilizado trilhos da linha férrea. Como o senhor nos explica a origem desse material? Ele é lícito, pois a linha férrea se trata de propriedade da União. Quem autorizou e onde consta documentada essa autorização da retirada desse material? Então, isso eu não vou saber te falar. O senhor acompanhou a obra da Ponte do Corte? Acompanhei. O senhor sabe que embaixo da ponte tem... Eles fizeram as 2 cabeceiras. A cabeceira que cedeu, eles fizeram com trilho. Com trilho. Foi com trilho de trem. O senhor Eu só não sei a origem. Se a união do OPA, município, eu não sei. Certo. Não sei. A ponte do bairro do Corte, o senhor pode nos informar se foi seguido de forma fidedigna o projeto elaborado por você? Foi o senhor que elaborou aquele projeto? Então, a gente seguiu um projeto padrão da CEINFRA, também, de pontes metálicas. A gente seguiu um projeto padrão, junto com o encarregado que realizou a obra. A gente seguiu com os materiais que a gente tinha em mãos. Mas a gente seguiu sim o projeto. Ali nessa ponte embaixo está com os trilhos, né? São vigas Vigas metálicas, conectadas, treliçadas. Bambus, Uhum. aparando os trilhos dessa ponte. Oi? Tem bambu, pedaço de bambus aparando também o trilho dessa Bambu, ponte. eu não estou ciente disso não. O senhor acompanhou a obra Acompanhei. do bairro do Corte? Acompanhei. E o senhor pode nos dizer da onde que veio o material usado na sustentação dela? Toda a mão de obra e todo o material foi recurso próprio, da prefeitura mesmo. Da prefeitura. Então, a Isso. prefeitura que usou todo o material. Todo o material. Tá. Se eu não me engano, só a concretagem do tabuleiro que a gente fez a aquisição de um concreto usinado, para a gente seguir a resistência do concreto. Foi, eu acho, de 25 MPa na Tá. época. E o senhor fez um projeto
para a execução dessa obra do corte. Então, a gente seguiu um projeto padrão da CEINFRA, que se adequava ao local. O senhor seguiu à risca esse projeto. A gente, igual eu te falei, a gente seguiu com os materiais que a gente tinha em mãos. Tá, eu posso levar aí para o senhor reconhecer o material para mim? O senhor reconhece essa foto, que é lá da ponte do bairro do Corte, como nós conhecemos, certo? O senhor pode falar para mim o material que foi usado? O material que foi usado, vocês estão vendo aqui, eu não preciso esclarecer para vocês. Não, mas eu gostaria que o senhor falasse. O senhor pode nos fazer... Não, não posso. Não pode? Não. O projeto que o senhor fez, o senhor pode reconhecer? Deixa eu ver se está aqui. Foi esse projeto que a gente Foi seguiu. esse projeto que o senhor fez, tem a assinatura do senhor aqui, o senhor reconhece? Foi eu que assinei. Tá. Aí o senhor seguiu à risca, então, esse projeto. Igual eu falei para você, a gente se adequou com o material que a gente tinha em mãos. Então, o senhor não executou da forma que o senhor fez o projeto. Foi executado dessa maneira. Muito obrigado. O senhor, como engenheiro responsável pela execução dessa construção de ponte, tem também incumbência de solicitar a relação de materiais gastos para a execução desse serviço, correto? O senhor pode nos informar se o material foi adquirido de forma solicitada por você, administração pública, na mesma especificações? Existe comprovante de pagamento da totalidade desse material? Os comprovantes de pagamento, eu creio que estejam nos autos, né? A gente não tem comprovante desses pagamentos, senhor João Pedro. Foi feita conferência do serviço após conclusão e esse foi executado conforme determina o projeto inicial? Sim. Existe no projeto de engenharia um item da ponte de nome viga, que foi substituído por trilho de linha férrea. O senhor autorizou o uso desse material nessa construção? O senhor sabe nos informar de onde a prefeitura retirou esses trilhos? Então, não sei informar de onde foi retirado os trilhos. A retirada de trilhos da linha férrea está ligada a crime federal, visto ser esse material objeto da União. Como o senhor explica a aprovação de ilícito penal administrativo aprovado por profissional que deve seguir os ditames legais na vistoria e execução de sua responsabilidade? Então, eu não, qual eu disse para vocês, eu não sei de onde que foi tirado os trilhos. Mas Não o senhor sei. tem ciência que são trilhos de linha férrea. Sim. Tá. Se tratando de duas pontes, da água espalhada e da ponte da imigração de novo, foram usados maquinários nessas duas pontes. O senhor sabe me dizer qual maquinário que foi usado? Então, foi o maquinário que a prefeitura se dispõe aqui. Foi a patrol, a reta escavadeira, foram os caminhões basculantes, foram esses, a pá carregadeira também. E esses maquinários, o senhor sabe me dizer se tinham um contrato com a MAG? Eu não sei te dizer. Não sabe me dizer. Não. Como foi efetivada a mão de obra dessa ponte? Foi feita pelos funcionários da prefeitura ou por contratação de empresa? A ponte do corte, A do corte. ela foi totalmente construída com mão de obra própria da prefeitura. Foram os próprios funcionários que reconstruíram ela. Por que foi comprado somente pranchas de madeiras e não as toras de madeiras? Isso, ponte da água espalhada, tá? Senhor, desculpa.
Por que foi comprado somente pranchas de madeiras e não as toras de madeiras de medidas de mais de 13 metros cada? Então, eu não sei te falar. O senhor não sabe. Não. Mas a planilha dessa ponte, o senhor que fez? Da ponte da água espalhada? Isso. Não, não foi eu. Não foi o senhor que fez? Não. O senhor sabe dizer quem fez? Não sei. Não sei. Projeto. Porque que eu me lembro foi dispensa também, né? Dispensa Sim. de licitação. Sim. O que tem aí, eu acho que deve ser os 3 orçamentos, não é? Não, isso da construção, a gente está falando sobre o material. Ah, o material. Né? Então, deve ser os orçamentos também, porque comprou o material. Sim, mas aí o senhor... Não tem planilha orçamentária, é só os três orçamentos. Tudo bem, mas aí então, no caso, quem fez esses orçamentos, então, foi o senhor. O Não. material que iria gastar... Não, não foi Não eu. foi o senhor. Não, O senhor sabe nos dizer quem foi? não sei dizer. Não sabe dizer. A madeira utilizada, a qualidade, o senhor sabe nos dizer? Na ponte, tanto na ponte da água espalhada, como na reforma da ponte de ferro. O senhor... É qual das duas você está perguntando? Então, vamos primeiro, na água espalhada. Não sei. O senhor não sabe a qualidade. Também não sabe nos dizer se a qualidade que foi usada lá é adequada para esse serviço. Não. Não sabe. Não. Agora, se tratando da ponte de ferro, como Uhum. nós conhecemos, o senhor sabe nos dizer qual o tipo de madeira que foi usada? Então, na época a gente orçou o roxinho e a imbira, no caso. Aí foi meio que mesclado as duas madeiras que foram usadas lá. As A duas... gente fez os 3 orçamentos, aí eu fiz a planilha orçamentária em cima dos 3 orçamentos que foi feita a dispensa, aí foi eu. Então, o senhor nos afirma que as duas qualidades de madeira, roxinho e imbira, sim. são as madeiras adequadas para esse tipo de... Então, que eu me lembre foi isso. É que eu não tive tempo de estudar, porque já faz algum tempo eu não tive tempo hábil para dar uma estudada no processo, mas eu creio que sim, que foi isso. Ela foi executada no mês de abril de 2023. O senhor não consegue ser... Eu não me A lembro. da ponte de ferro, né? Sim, Da eu não espalhada me foi da- lembro. Seu João Pedro, Oi. quanto à troca do madeiramento da ponte de ferro, o senhor pode nos informar qual empresa foi ganhadora do certame? Então, eu não sei o nome da empresa. Quem executou essa troca das madeiras foi funcionário só da empresa ou teve a ajuda de algum funcionário da prefeitura? Então, todo o madeiramento, toda a troca de madeiramento foi feita pela empresa. Ninguém da prefeitura trabalhou, então, nessa Não, obra. não. A contabilização das horas de máquinas trabalhadas, o senhor sabe me dizer se foi o senhor que fez? Não. Quem que estava responsável para isso? Não sei quem é o responsável. Tá. Na execução da troca da madeira, da ponte de ferro, como nós conhecemos, o senhor sabe me dizer se foi feita a troca de toda a madeira? Foi feita a troca total das madeiras. Total das Total. madeiras. O senhor também não recorda a quantidade que foi usada, Não Mas- me recordo. mas está dentro da planilha orçamentária dentro. que o senhor fez. Tá. Eu posso levar uma foto para o senhor reconhecer os funcionários que estavam trabalhando no momento? Posso? Essa ponte foi pintada? Não. Pintada não. O senhor pode me falar, o senhor reconhece? Por favor. Ah, sim, esses são os funcionários da empresa, né? Que ganhou a dispensa licitatória. Mas o senhor conhece por nome alguém aí? Não, não conheço. Não conhece ninguém. O nome da empresa o senhor não recorda? Não me recordo. Seria Vieira e Sara? Eu acho que sim. Sim. Seu João Pedro, agora na ponte da água espalhada. Na ponte da água espalhada foi feito algum projeto de engenharia? Não. O senhor acompanhou a execução da obra? Eu não fiz o acompanhamento. Voltando à foto,
Eu tenho a informação que uma pessoa daqui é o senhor Roberto, conhecido como Robertinho. Uhum. O senhor conseguiu identificá-lo aqui? Não. Não conseguiu. Se quiser mostrar para mim. Quer mostrar para mim, Tá. para mim ver? Eu conheço. É o senhor? É o senhor Roberto. O senhor sabe nos informar se a empresa Lorival era capacitada para execução de obra de engenharia? Não sei te dizer. A madeira usada nessa ponte, na ponte da Água Espalhada, foi a especificação feita pelo senhor? Não. Nos autos não foram apresentados para nós notas do material das toras de comprimento de mais de 13 metros usadas na execução dessa ponte. Por um acaso, o senhor verificou a procedência dessa madeira na vistoria de engenharia? Não verifiquei. Se tratando da Ponte Ferro, o senhor fez um laudo, né, diagnosticando os problemas dela. O senhor lembra qual que foi a conclusão do laudo? Eu não me recordo. Não. Mas eu lembro que eu fiz sem um laudo. Sim, o senhor fez toda, né? Fazer a troca do madeiramento, pintura da estrutura Uhum. e proteger Sim. a parte de concreto, de ferragem. Sim. Todas as 3 indicações do senhor foram cumpridas? Não, no caso foi feito só a troca do madeiramento mesmo, que era a parte mais crítica da ponte. Foi feito só a troca de todo o madeiramento da ponte. Mas o senhor diagnosticou que precisaria fazer essa pintura e essa proteção no concreto. Foi diagnosticado. Mas o senhor acha então que não causou nenhum perigo, nenhum dano não ser feito essa etapa? Sim, eu acho que não causou nenhum dano, não. Porque o dano maior seria no madeiramento mesmo, na estrutura de madeira que conta na pista de rolamento da ponte. O senhor acha então que não causaria, mas mesmo assim o senhor colocou no diagnóstico do laudo do senhor? Sim, porque o diagnóstico a gente faz completo, né, de tudo. Na ponte da Água Espalhada, o senhor sabe me informar se a madeira que foi fornecida para a construção da ponte foi fornecida pelo senhor Lorival? Eu não sei te informar. E o maquinário usado na ponte da Água Espalhada foi todo da prefeitura? Também não sei. O senhor não sabe dizer. Não sei. Mas o senhor acompanhou a execução da obra? Então, da ponte da Água Espalhada eu não fiz o acompanhamento da obra. O senhor não fez? Não. Como foi feita a dispensa licitatória, eu não fiz o acompanhamento. Se tratando da reconstrução, né, toda a troca do madeiramento da Ponte Ferro, o senhor acompanhou? Sim. Sim. O senhor pode nos dizer se todos estavam usando os EPIs? Eu não vou saber te falar isso. Não vai saber. Mas eu creio que isso não seja de competência da prefeitura, isso é competência do empreiteiro, ele que tem que exigir os funcionários dele usar EPI. Mas o senhor tem conhecimento que existe no objeto da dispensa essa exigência? Ué, existe a exigência, mas quem tem que cumprir é o empreiteiro que pegou a obra. Isso aí é Não cabe à prefeitura fiscalizar o EPI que o funcionário da empresa está usando. Mas Cabe ao proprietário da empresa. Isso aí é um entendimento do senhor? Teria que ter usado. Não, é um entendimento do senhor isso? Sim, é o meu entendimento. Então, eu só estou dizendo porque no objeto da dispensa fala-se de troca de todo o madeiramento, utilização de EPIs, né, fornecimento de material por Mas empresa. isso é uma recomendação que tem que ser feita. Tá. Se tratando da Ponte Ferro, o senhor fez o projeto dela, né, que o senhor nos disse, isso? O senhor teve a autorização e a certificação pelo órgão infra?
IEFA, desculpa. IEFA. IF? Eu não sei te dizer isso. Mas o senhor tem conhecimento que ela é um patrimônio histórico. Sim, sim. Então o senhor não teve documentações que são exigidas para que se faça a execução numa obra de patrimônio histórico, o senhor não... Então, a questão dessa documentação de autorização, eu não tenho... O senhor não sabia que Não sei. precisava patrimônio, Eu não tenho ciência disso. que patrimônio histórico Pode ser precisaria que desse outras certificado. pessoas tenham corrido atrás disso, mas eu não fui essa pessoa. Então, segundo apurações, nós temos informações que o projeto do senhor teria que ser autorizado por esse órgão, né, estadual. Sim. Então, por isso que a gente está dizendo isso, né? Também foi Eu acho falado... que essa informação você deveria ir mais a fundo, porque isso não era competência minha. É competência de outras pessoas que podem, às vezes, ter tirado essa autorização. Eu não sei. Tá, é isso que nós estamos fazendo, e mais a fundo, por isso que nós estamos perguntando para o senhor. Se o senhor entende que não é de competência do senhor, essa informação chegou até nós, né? Em relação à água espalhada, o senhor disse que não acompanhou. Não. Não acompanhou. Então, quer dizer que nós não temos uma garantia no serviço executado para com o município. Porque o senhor, de uma certa forma, o senhor teria que estar ali acompanhando, né, as etapas de execução para ver se estava sendo feita da forma correta. Então, nós não temos a garantia da eficiência desse trabalho. Então, a garantia, a empresa se certificou de dar a garantia do serviço. A empresa é habilitada para prestar esse serviço, ele garantiu a garantia do serviço. O senhor, então, conferiu se a empresa era habilitada, como o senhor acabou de dizer. Não o senhor conferi. não conferiu. Não. O senhor, então, acha que a empresa é habilitada. É isso. Depois dela ser executada, o senhor esteve no local? Sim. O senhor esteve. O senhor pode nos descrever o serviço que foi feito lá? Cabeceiras, como foi feito? O senhor sabe nos identificar, nos descrever a forma? Então, pior que eu não vou saber te falar. O senhor não sabe nos falar. O senhor tem ciência que no meio dessa ponte existe uma sustentação para que ela não ceda? Devido ao peso de veículos ali? O senhor tem essa ciência? O senhor pode me dizer? Eu também não sei te dizer. O senhor não sabe nos dizer. Até porque o que consta, né, para nós aqui, através de fotos, é que no meio dessa ponte existe 2 trilhos, conforme está aqui, e um que sustenta no meio. Então, a minha dúvida é se é recomendável fazer esse tipo de, vamos dizer, escoramento. O senhor não sabe nos dizer, então, se... Só mais um momento, senhor João Pedro, só para mim poder tirar uma dúvida. Já tinha.
Posso levar até o senhor uma foto para que o senhor possa identificar? Pode? É o senhor nessa foto? Sim. O senhor lembra da data? Não. Mas, pelo que o senhor vê, é no início da obra. Sim. Esse maquinário, o senhor sabe identificar de qual empresa? Não sei. Não sabe. Então, fica claro para nós que o senhor teve um certo acompanhamento, então, na obra. Eu tive. Tá. Sr. João Pedro, outra dúvida que nos ficou, e através de outros depoimentos não conseguimos identificar, é quanto às notas fiscais das madeiras utilizadas, tanto na obra da construção da ponte da água espalhada, como na construção da ponte ferro. O senhor sabe nos dizer qual o setor responsável, quem que é responsável por essas notas fiscais? Então, a nota fiscal da Ponte de Ferro cabe à empresa que executou a obra fornecer, porque a contratação foi da mão de obra e da aquisição de material. Sim. Eles fizeram a compra, a gente não teve acesso. Já a da água espalhada, eu creio que foi feito a aquisição do material também. Então, cabe ao setor de licitação enviar a nota. E houve conferência dessa madeira? Ah, eu não sei te dizer. O senhor não conferiu? Não. Com relação ao contrato, né, foi apresentado conforme determina o contrato da empresa com a prefeitura da Ponte Ferro. Os comprovantes de pagamento dos funcionários? Os funcionários da empresa Da deles? empresa, Não. Não, o senhor não sabe ou não? Não foi Essa pergunta. Foi apresentado, conforme determina o contrato da empresa com a prefeitura, os comprovantes de pagamento dos funcionários? Eu não sei te dizer isso. Não sei. Conforme lastro documental, já nos autos dessa CPI, nos comprova, e com as oitivas já realizadas até o momento, o que essa comissão tem para lhe afirmar é que essa ponte foi reformada aproveitando esse decreto de emergência imposto dentro do município. Que a empresa que executou a reforma não tem nenhuma experiência no ramo, que não foram usados EPIs, conforme exigido por lei, que as madeiras não são as adequadas para a segurança da população trafegar sobre essa ponte, que não foram trocados todo o madeiramento, conforme determina no objeto da dispensa, que foi uma troca superficial das madeiras, que foi uma reforma feita em 5 dias, com execução dia e noite, às pressas, para uma procissão da igreja passar, e que a cidade conta com as outras vias de acesso, o que não havia necessidade de fazer uma obra de tamanha responsabilidade dessa forma, que deveria ser empresas especializadas, com profissionais especializados, com o material adequado. Como o senhor nos caracteriza essa dispensa? Então, me desculpa até te falar isso, mas vocês, para tirarem todas essas conclusões, vocês têm alguma capacidade técnica para falar tudo isso? Foram feitos levantamentos, tá? Para a gente chegar a essa conclusão. Foram feitos levantamentos
sobre tudo isso que foi dito. Uhum. Nós não temos conhecimento técnico, quem teria o conhecimento técnico que é o senhor, né? Por isso nós estamos fazendo essa pergunta no final, afirmando tudo isso, como que o senhor nos caracteriza isso. Então, eu não concordo com essas aquisições que você falou aí. Não concordo. Senhor vereador Naldo, o senhor tem alguma pergunta? Senhor vereador Lindomar? Bom, seu João Pedro, a gente agradece o senhor ter vindo. Damos por encerrado aqui a sua oitiva. E se for necessário a gente chamar o senhor de novo, a gente vai chamar o senhor de novo para a nova oitiva. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Nada.